Ernesto Marques. O deputado estadual Eduardo Salles, que é do PP, tem defendido a necessidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito contra a Via Bahia, seja na Assembleia Legislativa da Bahia, seja na Câmara dos Deputados em Brasília. O parlamentar chegou a afirmar que, caso a investigação seja aberta, o presidente do Grupo Via Bahia poderá até sair preso. Bom, o deputado Eduardo Salles está aqui conosco, vai falar mais sobre esse tema espinhoso. É nosso convidado, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Laís. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Um prazer muito grande estar aqui com você, Jefferson, nesse momento e discutindo esse assunto que é um assunto polêmico, mas um assunto que afeta a vida de todos os baianos todos os dias. Então, quantos baianos têm morrido, perdido suas vidas hoje nesse trecho que reza a concessão, que é Salvador, Feira de Santana e Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais. Então, esse trecho concedido de 680 quilômetros, ele teria uma série de obrigações contratuais que não foram realizadas. Então a pauta que nós vemos batendo, é que simplesmente a Via Bahia, ela fez um contrato, não honra com o contrato e nada acontece por ela não honrar o contrato. Então esse é o objetivo nosso, de abrir uma CPI para averiguar, discutir por que nesses 14 anos de contrato nada foi feito e também ela não foi punida. Ao contrário, ao invés disso, Jefferson, pasme, mas ela entrou com ação contra nós contribuintes de 11 bilhões de reais, que é o mesmo valor da maior concessão que foi feita até hoje no Brasil, que é a concessão da Via Dutra, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso nos foi dito pela presidência da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre em Brasília, de que eles entraram com ação contra nós contribuintes de 11 bilhões de reais, pedindo ressarcimento porque as taxas não foram elevadas da forma prevista por eles. Só para contextualizar, para esclarecer os nossos ouvintes aqui, vocês estão se referindo a quais fatos, a quais irregularidades que, na sua avaliação, devem ser investigados por uma possível comissão parlamentar de inquérito? Olha, na verdade, nós temos um contrato dentro desses 680 quilômetros de concessão, só para o ouvinte entender, esse contrato completa agora 15 anos e ele tem 25 anos de validade. Então, a concessão foi feita por 25 anos e nela constam obrigações diretas de manutenção, de operação e também as de ampliação da capacidade de tráfego. Então, tudo isso reza em contrato e reza de acordo com os trechos, tudo documentado. Nós temos o PER, que aqui está bem claro, que é o Programa de Exploração de Rodovias. Nós temos, é muito grande, mas é bem detalhado e coloca os trechos e qual o volume de carros necessários para que atinja aquilo ali e seja duplicado. Então, nós temos trechos na Salvador, Feira de Santana, que já teriam que ter a quarta pista na saída de Salvador. E já teria que ter, pelo plano que está aqui e pelo contrato assinado, uma terceira via até Feira de Santana. E dentro desses 680 quilômetros, mais de 400 duplicados. Então, acidentes que acontecem hoje nas serras que vão até Vitória da Conquista, principalmente a semana passada, aconteceram 5 acidentes seguidos na chegada de Vitória da Conquista. Inclusive parou o aeroporto de Vitória da Conquista. Parou o aeroporto, a turma teve que ir por trás do aeroporto. 74 quilômetros de engarrafamento. Exatamente. Então, e logo depois, mais vidas e vidas perdidas ali. Claro, ali tinham previsões de passarelas, de anéis viários, próprio viaduto de acesso. Do viaduto de acesso, que está lá a placa, inclusive, Ernesto, na chegada de Vitória da Conquista. Então, nada foi feito. E nós levamos o presidente da Via Bahia no início do semestre passado, lá na Comissão de Infraestrutura, a qual eu sou presidente, e chegamos lá, ouvimos dele, ele mentiu durante 2 horas, ele mentiu, dizendo que não, que ele acha que tem que fazer nós temos que repensar o contrato, temos que refazer o contrato lá e que ele iria investir 8 bilhões de reais no segundo semestre do ano passado. Não investiu nenhum centavo. O senhor mencionou que o presidente do Grupo Via Bahia poderia até sair preso caso a investigação seja aberta. Explica para a gente
Quais seriam os possíveis fundamentos legais para uma medida tão drástica como essa? Olha, nós aqui na Assembleia, nós convidamos ele veio, mentiu durante 2 horas, ele mentiu deslavadamente, mostrando que ele estava sim investindo bastante na rodovia, que tinha investido um bocado e que iria investir mais. E aí veio contando, os deputados arguíram ele sobre uma série de questões no contrato, ele simplesmente desfez, não respondeu, e dali nós resolvemos convocar ele para uma segunda chamada. Ele não veio na convocação e pior do que isso, Jefferson, nós 30 deputados dos 63 assinamos uma lista e tínhamos combinado com a imprensa toda presente, tudo confirmado, nós íamos todos ao pedágio fazer uma panfletagem pacífica, sem fechar o pedágio, para convidar a população à convocação do presidente da Via Bahia, para a população estar juntos na Assembleia Legislativa. Pois bem, eles um dia antes conseguiram, um oficial de justiça foi no meu gabinete e proibiram a manifestação pacífica, dizendo que caso ela acontecesse, poderia acontecer a 100 metros da via, quer dizer, lá dentro daquele mato, lá a gente ia ficar panfletando ali naquele mato, e que deu uma multa de R$2.000. Logo depois que nós refutamos o absurdo dessa medida, que nós somos eleitos para defender a população baiana, então somos legítimos representantes da população baiana, ele mandou aumentar a multa de 2, solicitou a juíza, e a juíza aumentou a multa para 50 mil e reforço policial para prender os deputados que fossem ali, e realmente a Polícia Rodoviária estava lá e eles aumentaram a multa para 20 mil. De onde vem esse poder tão grande dessa empresa, deputado, já que ninguém consegue nenhuma decisão judicial favorável aos consumidores, aos cidadãos, ou em desfavor, na verdade. É duro a gente falar em desfavor, porque é uma empresa que é importante, mas não está atendendo satisfatoriamente. De onde vem tanto poder assim? Se nenhuma decisão judicial alcança a empresa e ainda houve um cerceamento aí dos parlamentares. Ernesto, fala-se que eles gastam dinheiro, ao invés de fazerem as obras que eram para ser feitas, eles gastam dinheiro com os melhores bancas de advogados no Brasil inteiro. Então, eles têm condições lá e não... Isso foi dito, nós tivemos uma audiência pública em Brasília e foi dito pelo procurador da NTT de que até hoje a NTT não ganhou uma questão contra eles. Ao contrário, fez um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com eles, e eles não cumpriram nada e continuam aí fazendo. Então, a nossa mobilização de deputados é que a gente consiga fazer isso chegar ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Executivo. Então, nós temos que mobilizar a população e parar de ver aquelas cenas que nós vamos daqui para a Feira de Santana, quem roda, numa pequena chuva, aquela falta de drenagem ali naquelas baixadas, faz ter o aquaplane. Então, a quantidade de carros que passa de um lado para o outro, porque nem guarda-reio não tem, são pessoas e pessoas morrendo. E, em cima disso, nós, deputados, fizemos uma peça jurídica, fomos à Polícia Federal pedindo a prisão, Jefferson, respondendo a sua pergunta, pela questão criminosa de que o mínimo que era para ser feito não foi feito e pessoas estão morrendo porque não foram feitas. Então, nós não estamos dizendo que todos os acidentes, a Bahia foi o 3º em acidentes com morte no ano passado entre todos os estados. A gente tem a grande parte das rodovias federais são da concessão da Via Bahia. Nós não estamos dizendo aqui que todas as pessoas que morreram foram culpa da Via Bahia. Nós estamos dizendo aqui, será que se tivessem feito as duplicações, a terceira pista, os guarda-reios, as passarelas, os viadutos, os anéis, será que isso não minimizaria ou não causaria menos acidentes? Agora, deputado, a pretensão de abrir uma CPI, de abrir uma investigação contra a Via Bahia na Assembleia Legislativa da Bahia, a assessoria jurídica da ALBA já não emitiu parecer dizendo que não cabe à Assembleia discutir um assunto como esse? Sim, o deputado Marcinho Oliveira solicitou, nós assinamos, eu fui o primeiro a assinar essa solicitação do deputado Marcinho Oliveira. A Procuradoria da Assembleia achou que dentro do que existe, que é um contrato federal, um contrato de concessão federal, não cabe aos deputados estaduais entrarem nesse mérito, e sim aos deputados federais.
Nós fomos aos deputados federais, sensibilizamos e tivemos uma audiência pública lá em Brasília com os deputados federais, a NTT. Nessa vez já o presidente da Via Bahia, Fujão, não foi, mandou um advogado dele representando. Olha o descaso, todos os deputados federais da Bahia, deputados estaduais da Bahia, e ele não foi para um convite lá no Congresso, como não veio para a convocação nossa aqui. Então, também não aceita os convites que nós reiteramos sempre para que a Via Bahia venha aqui à bancada e conversar sobre o assunto. Inclusive, nós convidamos ontem para que, além do deputado Eduardo Salles, a Via Bahia também estivesse aqui na bancada, tivesse a oportunidade de dar a versão da empresa. Exato. E ele simplesmente... Aí veio a segunda coisa, que aí nós, a Procuradoria da Assembleia disse, olha, vocês não podem mexer com isso, mas vocês podem sim defender os serviços prestados à população baiana. Então, entramos com outra solicitação, pedindo agora uma CPI para avaliar os serviços. E aí o deputado Leulo Manto, semana passada, na Câmara dos Deputados, entrou com um pedido dos deputados federais. Ontem, na Comissão de Infraestrutura, nós aprovamos um ofício a todos os deputados, os 39 deputados da Bahia, apoiando os deputados estaduais, apoiando que aqueles deputados federais da Bahia apoiem e assinem essa CPI da Via Bahia, para que nós possamos ter um detalhamento, uma discussão sobre as questões da Via Bahia. Porque, Jefferson, o que a gente vê é simplesmente uma Salvador Feira de Santana, que já era para ter sido triplicado, ter a terceira pista e ter pelo menos um recapeamento. Até hoje, nesses 14 anos, nunca houve um recapeamento da pista. O que você vê é uma caçamba ali com 3 ou 4 pessoas, um regador de jardim com asfalto e a turma cortando aqueles buracos e botando aquele asfalto ali. Tapa-buraco, velho tapa-buraco. Só. Então, é um caos na época do São João, é um caos. Você vai ver agora na Semana Santa a mesma coisa. E nós, a população baiana, não tolera mais. E a gente precisa sacudir um bocado. A gente sabe que existe no TCU um estudo sobre isso. O TCU já várias vezes puniu, anotou. Eu tenho várias anotações. Eu ia perguntar sobre o TCU, porque a justificativa da Via Bahia para o não investimento era esperar um parecer do TCU sobre essa questão dos investimentos. Me parece que o Tribunal de Contas da União já superou essa etapa, não? No dia que nós fomos em Brasília, por um acaso, por uma coincidência qualquer, o TCU soltou uma portaria permitindo que pudessem ser reavaliados as concessões. Porque o que é que a Via Bahia alega? Alega que o valor dela é muito baixo. Então, vamos dizer que ela tem um valor muito baixo por 100 quilômetros, isso e aquilo. Mas não entrega o contrato. Nós perguntamos isso, Ernesto, a ele, ao José Bartolomeu, presidente, já que vocês têm um contrato que não é bom para vocês, por que vocês não entregam? Não, estrategicamente é importante para a gente. Por quê? Porque era um grupo espanhol, hoje é um grupo canadense, o grupo... Um fundo de servidores públicos canadenses. De servidores públicos canadenses, que tem 204 bilhões de dólares de fundo. Quer dizer, o que é que esses acionistas querem? Eles querem, no final do ano, receber os dividendos dos baianos que estão aqui sofrendo, que estão morrendo. Então, quer dizer, cabe uma coisa dessa, eles mandam os dividendos para lá e não fazem investimento nenhum do que estava previsto. Entram com ações na justiça, ganham todas e a gente fica a ver navios. Por isso que eu digo, Jefferson, tem que ser preso. A turma tem que ser presa pelo Ministério Público, tem que entrar com ações. As famílias de quem está morrendo, quem está ficando paraplégico e tudo mais, tem que entrar com ações. Nós temos que fazer, eu acho que a única solução que vai ter, eu digo, e não é forma radical, não é para fazer holofote, quem me conhece sabe que não é esse o meu feitio, é que a gente sacuda para que seja tomada alguma atitude. A gente tem um histórico aí de CPIs que muitas vezes conseguem abrir um espaço para uma discussão muito grande, mas na prática resultam em poucas ações. Imaginando que seja aberta uma CPI, seja aqui ou lá em Brasília, como que um eventual desfecho dessa investigação poderia impactar na gestão das rodovias sob responsabilidade da Via Bahia? Olha, eu acho que em primeiro ponto, quando você tem um contrato, que você tem deveres e você tem direitos, a partir do momento que os direitos, ele está recebendo tudo, os aumentos esse ano já tivemos aumento na Via Bahia, do pedágio. Então, os direitos estão sendo recebidos e os deveres deles não estão sendo cumpridos. Então, nós temos que chamar essas pessoas e dizer, olha, está aqui, você não cumpriu nada, tem uma multa contratual, tem uma forma, ou então você
você entregue o contrato de volta. Aí, se o governo federal vai acontecer como já aconteceu em outros lugares, se o governo federal vai receber de volta, porque, olhe bem, a única coisa que eles fizeram, Jefferson, até hoje, eles alegam que fizeram 80 quilômetros de duplicação, ali entre Feira de Santana e Rafael Jambeiro. Eles dizem que fizeram só isso, eram para fazer mais de 400, fizeram esses 80. Então, eles não fizeram nada. Ao longo desses 14 anos, eles só fizeram 7 praças de pedágio. Então, o que é que tem que fazer? Se for o caso, o governo federal vai ter que receber de volta, cuidar desse trecho até que seja feita uma nova licitação. Se o governo federal pecou e fez a concessão de forma errada, nós não estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui para querer um serviço prestado à população baiana. E eu tenho certeza que as famílias que já perderam entes queridos e tudo mais, todo mundo não se importaria nem de dizer, nós vamos pagar um pouco mais, mas vamos ter um serviço, uma terceira via na pista, nós vamos ter os guarda-reios, vamos ter... Enfim, eu acho que não é esse o problema. O problema é a gente resolver, e aí essa CPI, que não é... Por exemplo, nós, Jefferson, também falávamos sobre uma CPI, e falamos sobre uma CPI da Coelba, que tem uns serviços também com problemas aí. Então, discutimos ontem, inclusive, e marcamos o quê? Fomos convidados com um nível diferente, levamos o presidente da Coelba, primeiro o outro presidente, e esse presidente foi agora, o cara está há 6 meses aí, ele foi e disse, olha, gente, estou entendendo o que vocês estão cobrando, vocês têm razão, diferente da Via Bahia. Vocês têm razão, nós queremos fazer um investimento de 13 bilhões aí e tal, queremos conversar com vocês, o que é que vocês querem? E aí a gente ontem, uma subcomissão que o deputado Robson Almeida coordena lá da Coelba, nós discutimos todos e decidimos que a gente vai à diretoria da Coelba dizer, nós queremos reuniões com os bairros, com as prefeituras, com o setor industrial, agropecuário, turismo, nós queremos que vocês façam reuniões capilares com todo mundo, para que todo mundo conte as suas agruras, para que a gente possa melhorar a questão. E aí, por hora, dissemos, aí pedimos também o trifásico nas 700 mil ligações, em parte dessas 700 mil ligações rurais, pedimos o acompanhamento, deputado Robson, o acompanhamento de como serão esses investimentos, como é que nós vamos acompanhar nós, deputados. Porque nesse caso especificamente, deputado, é preciso deixar claro, tem investimento que está deixando de gerar riqueza, desenvolvimento, emprego, energia. Exatamente. Da mesma forma que a condição das BRs sob a responsabilidade da Via Bahia é um atraso na nossa vida. Exatamente. Então, a CPI de lá da Coelba não saiu do nosso radar. Nós aceitamos chegar e dizer, nós, deputados que representamos a população, queremos isso, isso e isso. Vocês topam? Topam. Se isso acontecer e vocês, nesses 3 anos que tem de contrato, vocês mudarem o formato e a população possa entender que os aparelhos não estão mais queimando, que a gente tem uma segurança, não é de 100%, mas nós temos uma segurança melhor da energia, nós não vamos fazer a CPI. E o governo do Estado, deputado, até para a gente encerrar, levando em conta essa importância, a relevância desse assunto, qual tem sido o posicionamento do governo do Estado? Aliás, qual é o papel do governo do Estado nesse contexto, nessa discussão? Olha, é a mesma coisa que foi dito para nós, deputados estaduais. Na verdade, que é uma decisão federal. Na verdade, uma decisão da agência, que era para regular, era para cobrar, que é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o Ministério dos Transportes, o governo federal, o executivo do governo federal, com uma agência que foi criada de forma independente para cobrar. Então, eles têm que fazer, e não o governo da Bahia. Mas, claro que cabe o governo da Bahia, já tivemos conversa, o governador tem entrado com força nisso. Sei que o ministro Rui Costa tem também entrado nessa pauta com bastante força, e também Marcos Cavalcante, que foi secretário de Infraestrutura e hoje é o responsável pela PPI, que é quem está trabalhando essas coisas todas. O que é que acontece, Jefferson? Existe hoje no Tribunal de Contas da União, nós até solicitamos a um baiano, que é uma pessoa que toda a Bahia conhece, que hoje é ministro do TCU, que chama Haroldo Cedrais, para que Haroldo venha aqui com a gente, para a comissão, explicar um pouco para nós do que é que está acontecendo nos bastidores lá do TCU. O que é que estão querendo fazer, na verdade, lá? É chegar e dizer, olha, gente, aquele contrato foi mal elaborado. Vamos dizer, para ficar claro para a população, esse contrato foi mal elaborado, o TCU permite que você, a ANTT, assine um novo contrato com novas diretrizes e que possa, se assim você e o Ministério veem, fazerem uma renegociação aí desse contrato.
Então, é isso que, na verdade, está se esperando e está se, vamos dizer, apertando todos os dias, no bom sentido, o Tribunal de Contas para que alguma solução venha de lá. Porque na Justiça já se viu que até hoje não deu resultado. Mas aí eu faço um apelo também, que a Justiça comece a olhar essas mortes que estão acontecendo, essas coisas. Então, o próprio Ministério Público, que tem essa função, comece a fustigar, a incomodar, a fazer com que esse grupo, que é um grupo canadense famoso, ele comece a dizer, olha, esse negócio está me prejudicando um bocado. Ou eu vou tirar os dividendos, não vou querer receber dividendos esse ano. O que é para um grupo desse que tem bilhões de dólares de recurso, pegar e dizer, esse ano eu não vou receber, meus acionistas aqui não vão receber da Via Bahia esses recursos, porque ela precisa realmente investir. O que o presidente disse para a gente, 8 bilhões foi o que ele falou que seria investido a partir do segundo semestre do ano passado na Via. Deputado Eduardo Salles, deputado do PP aqui pela Bahia, tendo novidade, por favor, nos acione, nos atualize, estamos aqui à disposição. Mas por hora, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson, obrigado, Laís, obrigado, Ernesto, a todos. E eu acho que vocês, como comunicadores, têm um papel fundamental nesse processo para que a gente consiga sacudir essa poeira e fazer com que essa Via Bahia ela tenha... Você devia ir para o Canadá para perguntar aos servidores públicos canadenses se eles aprovam esse lucro com base no sangue da nossa gente aqui. Boa ideia, Ernesto, boa ideia. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a incomodar esses fundos... Os acionistas. Exatamente, os acionistas vão entender que eles não podem matar baianos aqui para levar o lucro para eles lá. E olha, a gente procurou a Via Bahia, até para deixar claro que o deputado Eduardo Salles estaria aqui conosco, ia falar a respeito, e ela nos enviou uma nota. A Via Bahia Concessionária de Rodovias S.A. lamenta o posicionamento do deputado, diz a nota, e reforça que ele parece desconsiderar as obrigações de reequilíbrio previstas no contrato de concessão e todo o cenário de repactuação contratual já amplamente informado. A nota diz ainda que a concessionária reitera que, em conjunto com o Ministério dos Transportes, está em estágio avançado nas tratativas para chegar a um consenso e resolver os impasses referentes ao contrato de concessão das rodovias BR-116 e BR-324. A nota, portanto, da Via Bahia aqui para você. Muito bem, 1 minuto para as 8 na Tarde FM.